Pessoal, biomassa também é uma fonte de energia renovável, certo? Mas vamos nos atentar a algumas questões. Biomassa, qual é a fonte, né, da matéria-prima da biomassa? É matéria orgânica, tá? Então você tem a queima da matéria orgânica que vai gerar, né, a constituição, né, de algum tipo de produção energética, tá? Os biocombustíveis, né, são derivados desses produtos de biomassa, tá? São combustíveis utilizados através de recursos de matéria orgânica. E o local onde se realiza essa queima da biomassa se chama termoelétrica, tá? Bota um asterisco aí, tá? Termoelétrica. Cuidado, por que um asterisco? Porque a termoelétrica, ela pode ser, né, uma usina que vai fazer algum tipo de queima de algum produto. No caso da biomassa, a gente precisa de uma termoelétrica para queimar matéria orgânica. Então, o nível de reagentes que vão ser eliminados, né, nessa queima, nessa combustão que vai ser realizada, né, vão ter aí compostos químicos, elementos químicos que vão ser prejudiciais à saúde ou para a atmosfera, de certa forma, mas um nível muito mais baixo. Diferente quando a gente está queimando hidrocarbonetos, que é o caso dos combustíveis fósseis. E por que eu estou botando esse asterisco? Porque a usina em que se queima também combustíveis fósseis também se chama termoelétrica, tá? Porque é o mesmo processo. O que muda é, basicamente, o material que você está queimando, tá? Então, a termoelétrica também serve para as biomassas. Então, cuidado como se estiver falando de termoelétricas, tá? Ele geralmente na questão, enfim, vai te dar algum indício se está falando de combustíveis fósseis ou se está falando de biomassa, matéria orgânica, tá? Então, vamos avançar. Biocombustíveis, então, possuem a vantagem de poluir menos em comparação aos combustíveis do petróleo, que são os combustíveis fósseis, tá? Ou seja, a biomassa polui, tá? Ela polui, mas ela polui menos, né, se comparado aos hidrocarbonetos, tá? Que são os combustíveis de petróleo. Os clássicos materiais orgânicos que são queimados em biomassa são a cana e o bagaço do milho, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem a cultura de fazer a queima da cana para gerar biomassa, que vai ser aí o nosso etanol, vai gerar álcool, tá? Alguns produtos derivados da biomassa são, deixa eu subir aqui, vamos lá, derivados da biomassa, biogás, biodiesel, tá? Carvão vegetal e o etanol. O etanol, ele é o grande destaque, né, que é o álcool, tá? Ele vai ter um grande destaque para a nossa economia brasileira, principalmente quando a gente está falando das questões também, né, de atividades agropecuárias, agroexportadoras no Brasil, tá? Então, como é que funciona o etanol? Ele é extraído do caldo de cana, tá? Lembrando que a cana aqui no Brasil, historicamente, teve grande importância no processo, né, no processo de colonização, né? No século XVI, ela foi a principal economia, o ciclo econômico da cana, que gerou muita riqueza na época, né? Não para nós brasileiros, né? Mas para os colonizadores, né? E toda a Europa. Então, foi algo que gerou grande produtividade e desenvolvimento econômico na colônia, tá? Então, a gente tem esse resquício até hoje por conta dessa facilidade do solo brasileiro, principalmente no litoral, né? Ter essa abundância, né? Essa facilidade de crescimento desse produto, tá? Desse cultivo. Então, só um ABS aí importante para você. Então, o etanol pode ser extraído da cana, da beterraba também, e como eu mencionei, no milho. Os Estados Unidos, ele tem um grande avanço, tá, para a construção de milho, né, de construção de cultivos de milho para gerar etanol. Então, pode ser utilizado para funcionar motores de veículos ou para produzir energia elétrica. A isenção dos veículos flex, que podem rodar com qualquer proporção de gasolina e etanol hidratado, gerou um incentivo muito grande do avanço desse investimento em energia, fonte de energia em biomassa, tá? Então, lembrando, né, veículos flex são aqueles que você pode, né, colocar no tanque tanto gasolina quanto álcool. Então, isso acabaria gerando maior facilidade, né? Maior... Como é que é o nome, gente?
poupar, né, de certa forma, para a população poupar um pouco mais de dinheiro, porque a gente sabe que a gasolina ela é muito mais cara, ela é muito mais disputada como matéria-prima, né? Isso vai acabar gerando impacto como consequência no valor, né, do seu produto, né, na compra, na aquisição da gasolina, no petróleo. Então é uma alternativa ao petróleo, de certa forma, né? Bom, então o que aconteceu aqui no Brasil? Nos anos 70, né, a gente teve um projeto econômico, um projeto político que se chamou Proálcool. O Proálcool, ele nos anos 70 aqui no Brasil, foi um investimento do governo para a geração de energia de etanol. Ou seja, o governo subsidiou, ou seja, deu subsídios para agricultores e o agronegócio construir cadeias de cana avançando no centro-oeste, né, e na região central da região nordeste. Tá? Então a gente teve um avanço muito grande do etanol por conta desse Proálcool. E por que nos anos 70, Mayara? Primeiro que a gente estava tendo um avanço aqui no Brasil grande com a questão da Revolução Verde, das mudanças das técnicas agrícolas, do consumo de fertilizantes, enfim. Então isso também foi algo positivo, tá? O aumento de equipamentos e maquinários para grandes latifúndios, tá? E também por uma questão internacional, porque em 70, né, na década de 70, a gente estava passando pela crise do petróleo. Né? A gente não vai aprofundar muito aqui na aula de hoje, porque não é o objetivo, mas a crise do petróleo ela vai acontecer, a primeira crise em 73, né, onde você vai ter um aumento muito grande do valor dos barris de petróleo, né, e nem todos, né, no mundo tinham a possibilidade de exportar da OPEP, que é a organização, né, dos países exportadores de petróleo do mundo, que estão basicamente centrados na região do Oriente Médio, né, exceto a Venezuela, que é parte aqui da América Latina, mas você ficou, de certa forma, muito refém ao valor estipulado na OPEP e os Estados Unidos e as grandes europeias, né, tentando, de certa forma, se manter ativas no mercado. Então, na verdade, é um conflito entre a OPEP e os Estados Unidos e as europeias, né, as grandes exportadoras de petróleo europeias, e que acabou gerando impactos no mundo inteiro, tá? E a solução que o Brasil teve nesse momento, associado a essas mudanças técnicas, né, revoluções agrícolas que estavam acontecendo, foi incentivo à constituição do projeto do Proálcool, que levaria cada vez mais o etanol a ser mais popular, tá, para a comunidade, né, para a população brasileira. Beleza? O Brasil ele é o segundo maior produtor de etanol no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Tranquilo? Então, só lembrando, como eu falei, aqui no Brasil a gente investiu em cana e os Estados Unidos investiu em milho, por ser um cultivo que se adapta melhor às condições geográficas e climáticas, né, do país americano. Beleza? Outra fonte de energia renovável e também limpa é a maremotriz, que vai ser a energia das marés e dos oceanos, tá? A energia dos oceanos consiste, né, na transformação da energia contida nas ondas do mar em energia elétrica. Ou seja, o que acontece? Vem o mar, vem a onda e bate, né, na região de costa, né, e aí a gente tem a onda se dissipando, né, pela costa. O que foi construído? Equipamentos mais técnicos, que seriam como se fossem grandes boias, né, e dentro dessas grandes boias tem um sistema de armazenamento de energia elétrica que vai fazer com que, cada vez que a onda bata nessas boias, nessas grandes boias, esse sistema, né, dessa força vai gerar o acúmulo de energia elétrica dentro dessas boias, beleza? A gente não tem muito mais o que falar de problemas dessa força maremotriz, a não ser a questão do custo, né, que vai ser um pouco mais elevado, porque envolve uma tecnologia de você implementar essas boias, né, a manutenção delas, mas não se é utilizado em grandes regiões. E a outra limitação é a questão geográfica, né? Você só pode colocar onde tem oceano, onde tem mar, ou seja, você só vai colocar nos litorais, né? Vamos falar mais uma, a fonte de energia de fontes de hidrogênio ou células de combustível. Bom, provavelmente você já ouviu falar de automóveis movidos a hidrogênio, veículos movidos a hidrogênio. O que são esses veículos movidos a hidrogênio? São como se fossem espécies de baterias ou pilhas, né, que são formadas através desse armazenamento de hidrogênio, tá? Então, é um dispositivo de conversão de energia eletroquímica que transforma hidrogênio e oxigênio em eletricidade.
calor e água, né, a partir do processo de hidrólise. Então você tem a energia à luz solar, né, através, né, de um processo onde você expõe a água ali, né, vai ter um processo de quebra desses produtos da água, e você vai ter a hidrólise. Então você vai ter oxigênio, você vai ter hidrogênio. Então eles retiram o hidrogênio dessa quebra da hidrólise e fazem um armazenamento em baterias ou pilhas, tá? E aí isso vai ser levado para combustíveis. Geralmente o que tem mais investimento na tecnologia hoje é para automóveis, para se substituir a queima de combustíveis fósseis da gasolina, né? Para que se tenha a liberação de água, né? Então você acaba tendo a redução de poluentes atmosféricos no uso dessas células de combustíveis de hidrogênio, tá? Então são veículos movidos a hidrogênio que não vão poluir a atmosfera. A principal vantagem é que a queima de hidrogênio libera muita energia. Então é um gás não tóxico com grande utilidade para meios de transporte, porém o problema se encontra nos custos e na distribuição. É muito caro e também seria algo, na verdade é a questão mesmo monetária, né? Seria caro você distribuir isso para a população, de uma certa forma, ter acesso e ao mesmo também, né, no armazenamento, né, da constituição dessas células, desses combustíveis. Beleza? Então é algo bem novo, bem recente essa fonte de energia, não é usual, tá? Alguns países na Europa já se utilizam de carros elétricos, carros com bombas de usina de pilhas de hidrogênio, mas não é muito comum na maior parte do mundo ainda isso, tá? Não é a maior parte da população que se utiliza desse tipo de carro. Então, a gente está tendo ainda um progresso mais tecnológico para alcance disso, né? Que se torne algo mais barato nesse sentido. E para fechar, nossa última fonte de energia renovável é a energia solar, que vai ser a que vem do sol. A produção de eletricidade através de painéis solares e células fotovoltaicas vão ser esses produtos que vão ser colocados geralmente em telhados, né? E vão ter aí esses painéis que vão absorver a energia que está sendo emitida, né, do sol de uma forma natural, e que dentro desses painéis você tem ali como se fosse uma espécie de baterias, né, que vão gerar o armazenamento e vai levar essa energia elétrica para como se fosse uma caixa, né, que vai transformar essa energia em energia elétrica para ser levada para as casas, para escritórios, para empresas, né, que vão gerar aí a corrente para os eletrodomésticos, enfim. É algo mais residencial, algo mais interno, indoor, digamos assim. Então, os gastos iniciais, eles são elevados, porque tem que ter uma tecnologia boa para gerar esse sistema todo, né, de distribuição da energia, beleza? E também tem uma questão, né, que é a questão de você de ter uma manutenção dessas placas na sua casa, né? Então tem que ser algo mais barateado para que seja mais disseminado, né, pela população de como um todo, né, pelos consumidores residenciais. É comum em alguns prédios mais desenvolvidos, em áreas urbanas, né, que a gente chama ali das grandes cidades, né, cidades inteligentes, smart cities, que vão ter cada vez mais essa pegada, né, de ter placas fotovoltaicas, ou então indústrias, né, de áreas de engenharia, de áreas de conhecimento, dessa pegada sustentável, vai ter aí algum tipo de acesso. Mas a maior parte ainda não se utiliza, né, das pessoas não se utilizam das placas fotovoltaicas, que são as fontes de energia solares, tá? Além do que também tem a questão do roubo, né? Aqui no Brasil a galera gosta de roubar placa fotovoltaica porque sabe que é caro, né? E Brasil, então vamos embora. Agora a gente vai falar sobre as fontes não renováveis, né? Que ficou aí a energia nuclear e as de combustíveis fósseis, que vão ser as maiores. Não, a nuclear não é tão poluente, mas a energia, né, de hidrocarbonetos, de combustíveis fósseis, vai ser a maior poluente de todas. Então ela também vai precisar de um pouquinho mais de atenção da nossa parte. Beleza? Tranquilo? Respira, bebe uma água. Vamos lá, vamos continuar então as nossas fontes não renováveis.